conhecer, né, de estar presente aqui. Eu estou aqui dentro da área do professor Robson, estou na residência dele para fazer a abertura para vocês do minicurso, onde ele vai passar aqui 4 horas com 4 monitoras, amigas, colegas de vocês que estão aqui do meu lado, e vamos fazer uma pequena maquete, né? O objetivo final desse minicurso é entregar a vocês uma maquete de aquaponia, tá? Uma maquete que vai ser utilizada, né? Que a gente utiliza muito em feiras de ciências. Então, gostaria de convidar o professor Robson Silva, de Lima. O professor Robson, ele é engenheiro de pesca, formado na Universidade Federal de Alagoas, e também mestre, né, tem a titulação de mestre em recursos hídricos pela Universidade Federal de Sergipe. O professor Robson já é do quadro do campus São Cristóvão, né, já é professor do Instituto Federal de Sergipe desde 2012, e se eu não estiver errada, professor, me corrija, tem já 5 anos trabalhando na área de aquaponia, com projetos onde tem unidades já de cultivo já grandes aí no campus São Cristóvão. Quando a gente voltar às atividades presenciais, a gente poderá colocar para funcionar. Então, professor Robson, seja bem-vindo. Pode ligar o áudio, Robson. Liguei já. Tá ouvindo? Estão ouvindo ou não? Sim. Ah, sim. Então, todas as informações que a Isabela falou são verdadeiras, né? Então, dizer que já temos aí, eu e ela, né? Eu e ela e o professor Marcelo também já temos aí 5 anos de trabalho com esse sistema de aquaponia. Aprendendo, a cada ano que passa, a gente aprende alguma coisa a mais, né? A gente procura melhorar o nosso sistema, já que a aquaponia é uma coisa que você pode aproveitar as coisas que você tem no dia a dia, né? Às vezes a pessoa pensa, para eu começar com um sistema aquapônico, será que é preciso eu comprar todos esses materiais que estão nesta lista aqui? É preciso eu comprar uma caixa d'água? É preciso eu comprar um tanque suspenso? É preciso eu comprar uma bombona, um filtro? Então, aí a gente vai ver que no dia a dia a gente pode reaproveitar as coisas que a gente tem em casa, que a gente encontra, né? Que a gente ganha. E você pode utilizar algumas coisas que vêm diminuir o preço de um sistema aquapônico, tipo um copo descartável que a gente pode utilizar para sustentar as mudas de alface, as mudas de coentro ou qualquer outro tipo de hortaliça que você venha cultivar. Tá certo, pessoal? Então, antes da gente começar a montar, já que aqui é uma oficina e eu gosto de coisa prática, meu negócio é prático, né? Esse negócio de teoria, só a parte introdutória, depois a gente vai para a parte prática em si, né? Então, eu vou passar aqui uma pequena apresentação do que é o sistema aquapônico, né? Como é que a gente monta, a gente vai procurar entender cada parte do sistema aquapônico e ver qual é a importância de cada um. Tá bom, pessoal? Eu vou compartilhar aqui a minha tela. Pessoal, deixa eu só fechar aqui a janela, viu? Para não ter alguma interferência de algum barulho. Não, pode coisar, eu vou fechar aqui. Estão conseguindo enxergar aí, pessoal? Sim. Sim. Ok. Então, a partir de hoje, pessoal, principalmente os discentes aí do campus São Cristóvão, vocês vão conhecer o que é a aquaponia, né? Caso vocês ainda não tenham ouvido o que é esse termo, aquaponia, a partir de hoje a gente vai começar a viajar um pouco mais nesse mundo aí, tá bom? Que pode ser utilizado de diversas formas para diversos fins. Então, já desde o início aqui, a gente já observa uma imagem que a gente tem embaixo o peixe e a gente tem algumas hortaliças, frutas e verduras, né, em cima do peixe.
e a gente vê que tem um círculo cobrindo eles, né? Então a gente já observa que é um negócio contínuo, sem início e sem fim. Então a gente já vê que a gente pode produzir tanto peixe como esses outros produtos aí de uma forma integrada. Então, vamos lá ver o que é a aquaponia. Pessoal, a aquaponia é a junção de duas atividades que a gente tem, que tem mais crescido no mundo, que é a hidroponia. A hidroponia é aquele cultivo de culturas agrícolas sem uso do solo. Mas, em substituição ao solo, o pessoal utiliza vários meios de cultivos inertes, também chamados de substrato. Um dentre eles pode ser tubo de PVC, ou também pode ser utilizado aquelas argilas expandidas. E tem a hidroponia, mais a aquicultura com recirculação de água. Que tipo de aquicultura é essa? É onde você vai cultivar o peixe ou camarão, e você vai pegar uma determinada quantidade de água e você vai ficar recirculando. Né? Você não vai jogar fora aquela quantidade de água. Você vai passar aquela água por um sistema de filtração, um filtro mecânico e um filtro biológico, e aí essa água ela vai retornar para o cultivo de peixe. Então a gente vai ter a junção da hidroponia com a aquicultura com recirculação de água, conhecida como RAS. Então o termo aquaponia significa a junção de duas atividades, hidroponia com aquicultura em RAS, produzindo assim dois produtos no mesmo espaço e no mesmo tempo. E aqui a gente vê um pequeno sistema, nesta imagem aqui, de como é que funciona esse sistema de aquaponia. A gente vai ter aqui o reservatório, onde a gente vai colocar os peixes. A gente vai precisar de um sistema de aeração, que é uma bombinha, um compressorzinho, onde você vai fornecer oxigênio para os peixes. E dentro desse sistema aqui, você vai precisar também de uma bombinha sapro de recirculação de água, onde você vai fazer com que essa água ela vá para o filtro, um mecânico, onde vai ficar todo o material sólido em suspensão, aquela parte mais grossa, e a gente vai ter também o outro tipo de filtro, que é o biofiltro. Aqui a gente vai ter algumas partículas que vão ficar responsáveis por fazer a colonização das bactérias, que são essas bactérias as responsáveis por transformar os elementos prejudiciais aos peixes em elementos não muito prejudiciais. Ou seja, elas vão ser responsáveis de pegar a amônia, que é um elemento, uma substância muito tóxica aos peixes, e converter em nitrito e, posteriormente, a nitrato. Isso daí a gente estuda quando a gente fala sobre o ciclo do nitrogênio, que é a conversão do nitrogênio molecular, a amônia, a nitrito e a nitrato. E aí, quando a gente pensa assim, eu quero montar um sistema de aquaponia, a gente primeiro tem que se perguntar, por que é que eu vou montar? Será que tem benefício? Será que tem fraqueza? Será que eu posso ter algum tipo de prejuízo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer quando a gente vai montar um projeto é fazer um planejamento, procurar estudar um pouquinho, saber quais os pontos fortes e quais os pontos fracos. E aqui eu coloquei uma listazinha. Primeiramente, a gente vai falar sobre os benefícios do sistema de produção de alimentos na aquaponia. A gente vai ver que é um sistema intensivo de produção sustentável de alimentos, ou seja, é um sistema onde você, em pouco espaço, em pouco tempo, você produz muito, e ainda mais pessoas que moram em cidades necessitam muito disso, porque a gente vê que onde se produz muito verduras, frutas e legumes é no campo. Porém, as pessoas da cidade, com esse sistema, também podem produzir em casa. Não precisa de um espaço muito grande. A gente vai ver que em um pequeno espaço a gente pode produzir muita coisa. O outro ponto é que a produção de dois produtos agrícolas ao mesmo tempo, que vem a partir de uma única fonte de nitrogênio, que é a partir da ração do peixe que a gente vai ofertar. O outro ponto é extremamente eficiente em termos de água, ou seja, se a gente for comparar com as outras atividades tradicionais,
tanto o cultivo de hortaliças no chão, a gente está aguando todos os dias, ou com a aquicultura sem ser de recirculação, a aquaponia ela é um sistema que vai fazer com que você gaste pouquinha água. Ou seja, você vai economizar muito com água. Ela não requer solo, que é outro problema que as pessoas têm. Eu não tenho área, eu não tenho terras para produzir. A gente vai ver que não precisa de solo aí. Não usa fertilizantes ou pesticidas químicos, como é muito utilizado nas culturas tradicionais. Maiores rendimentos e a produção é mais qualitativa, ou seja, o ganho de sabor, de paladar é melhor, você tem um produto com uma qualidade melhor, e você está trabalhando com a gestão de produção de orgânicos, né? Livre de patógenos, livre de produtos que venham a deixar você doente. E aí você vai ter um maior nível de biossegurança, você vai ter um maior controle sobre a produção, com menos perda. Às vezes a gente tem uma terra que não é boa para se produzir, né, para plantar. Você pode utilizar aquela terra, mas como um espaço mesmo onde você vai colocar os substratos. Aqui você vai ter uma produção de poucos resíduos, e aqui você vai ter as tarefas diárias, bem simples, né? Só é você se planejar e você vai fazer esse trabalho sem muito cansaço. E aí a gente vai para uns pontos fracos, que a gente precisa ter noção e para depois não estar tomando prejuízo, né? Dizendo, eu não sabia disso. Se eu soubesse, eu não teria montado um sistema. Mas aqui a gente vai ver que o custo inicial ele é um pouco alto, pessoal. O valor para você montar, se você for montar um sistema onde você vai produzir pelo menos 300 pés de alface e 30 quilos de peixes, 300 pés de alface por mês, viu, pessoal? Você vai ter um custo, que eu costumo dizer hoje, antes da pandemia e pós-pandemia. Antes da pandemia, a gente gastava na faixa de R$ 2.800. Só que agora a gente sabe que a maioria dos produtos aumentou, né? E aí a gente tem um precinho chegando a R$ 5.000, a depender do material que você vai utilizar. E aqui a gente precisa muito, e muito mesmo, ter conhecimento, pessoal, de 3 seres que a gente vai estar trabalhando ao mesmo tempo, que é o quê? A produção de peixe. A gente precisa ter um conhecimento de peixe, a gente precisa ter conhecimento das bactérias que precisam estar lá, que vão ser responsáveis por fazer a conversão da amônia a nitrato, e a gente também precisa ter um conhecimento das plantas que a gente vai trabalhar, que a gente vai cultivar, porque a gente tem que casar esses 3 para que eles suportem as mesmas variáveis, tá ok? E aí a gente precisa ter noção também que peixes, plantas, eles precisam terem o mesmo requisito. Ou seja, se eu vou produzir esse sistema aqui no Nordeste, tem que ser um peixe de clima tropical, e a minha planta que eu vou produzir tem que ser de clima tropical também. E aí eu vou conseguir manter a temperatura igual. Deixa eu ver mais. Aí outro ponto negativo ela necessita muito de energia elétrica. Então, se porventura falta energia, o seu sistema de recirculação e o seu sistema de oxigenação, ela para. E aí é por isso que no início eu coloquei uma imagem de umas placas solares que a cada ano a gente vai melhorando. Então, para contornar esse problema da energia, a gente coloca energia solar ou energia eólica. E aqui a gente tem um sistemazinho, os componentes de um sistema de funcionamento da aquaponia. Então, a gente precisa ter um reservatório, onde a gente vai armazenar os peixes. A gente vai precisar de um compressor de ar, que é o que vai disponibilizar o oxigênio para o peixe. Alguém quer falar alguma coisa, pessoal? Por enquanto, não. Tá ok. Não, porque eu ouvi aí um áudio abrir, aí eu pensei que vocês estavam querendo falar. Tá certo? Então, aqui a gente vai precisar também, pessoal, a bomba para fazer esse processo de recirculação, e a gente vai precisar do substrato inerte.
onde a gente vai plantar as hortaliças, as frutas e os legumes. Nesse caso aqui, dessa imagem, eu coloquei um sistemazinho que a gente vai tentar montar aqui, certo? Onde a gente vai ter uma bandeja, aquelas bandejas de pedreiro, uma bandeja preta, onde o pedreiro faz a massa. A gente pode ir no material de construção comprar. É barata, varia de 10 a 20 reais, a depender do local. E aí a gente vai precisar também do substrato, que a gente vai utilizar nesse sistema aqui, a gente pode utilizar brita ou argila expandida, mas a gente também pode fazer outros tipos de sistemas com tubo de PVC de 100 milímetros ou de 75 milímetros. Eu vou mostrar a vocês aqui o da minha casa, que eu tenho um sistema de PVC. E aí é um pouquinho maior, porém, para aqueles que têm um aquário, quer montar um sistema pequeno, a gente pode montar isso com a bandeja de pedreiro. E aí é importante, pessoal, que a gente tenha noção que nesse sistema aqui a gente precisa ter um filtro, um sistema de filtragem boa. Um sistema bem bom, para quê? Para que a gente faça com que o ciclo do nitrogênio ele ocorra perfeitamente. A gente vai estar dando ração ao peixe, essa ração ela é rica em nitrogênio e fósforo, principalmente nitrogênio. E aí, se eu ficar colocando esse nitrogênio lá, a ração, o peixe ele vai comer e ele vai excretar. Quando o peixe excreta, ele excreta em forma de amônia, o nitrogênio que ele comeu da ração. E essa amônia, se você não tomar cuidado, quanto mais você coloca a ração, quanto mais o peixe excreta, maior vai ficar a concentração de amônia lá no seu sistema. E aí, se passar de um determinado valor, o peixe ele vai começar a ficar asfixiado, mesmo você tendo uma quantidade de oxigênio elevada. Por quê? Porque o peixe, quando tem uma concentração de amônia elevada, ele fica com problema nas guelras e impede dele conseguir fazer a troca gasosa. E aí ele vai acabar ficando estressado, aí quando ele fica estressado, ele começa a adoecer bem fácil, o sistema imune dele diminui, aí as bactérias que estão lá no ambiente já avançam em cima dele, ele começa a ficar doente e vai acabar morrendo. E aí a gente precisa ter esse sistema de filtragem boa, para quando tiver um aumento da amônia, as bactérias pegarem essa amônia e quebrar. E aí vai ter um grupo de bactérias que vai quebrar essa amônia a nitrito, que é pior do que a amônia, é mais prejudicial ainda. Aí depois vem outro grupo, que observa assim, eita, esse nitrito está aumentando, a gente tem que agir. Aí ele vem, quebra também esse nitrito e vai converter a nitrato. Esse nitrato é o que as plantas elas absorvem para o seu crescimento. Então, quando a gente vai comprar numa casa agrícola aí adubo ou fertilizante para você fertilizar uma determinada área para você plantar, você está comprando basicamente nitrato. Então, nesse sistema aqui, você já vai ter o nitrato disponível lá por causa da ração. Certo? Então, essa parte aqui eu já falei, né, do biofiltro, que a gente vai precisar ter um conhecimento, a gente precisa ter um sistema de biofiltração muito bom. Dentro desse biofiltro, a gente vai ter 2 grupos de bactérias. O primeiro grupo de bactérias é o que a gente chama de BOA. São as bactérias oxidantes de amônia. É que vai pegar a amônia, né, e converter a nitrito. Em seguida, a gente vai ter o segundo grupo, que é a BON, que são as bactérias oxidantes de nitrito. Que elas vão pegar um nitrito com a concentração de oxigênio que está lá, né? Aí ela vai oxidar esse nitrito e aí eles vão converter a nitrato. Como a gente tem aqui nesse esqueminha, nessa imagem aqui, ó. A gente tem um peixe, o peixe come, excreta, né? Vai excretar amônia. Essa amônia, a gente vai ter as bactérias que vão converter amônia em nitrito, depois a gente vai ter outro grupo que vai converter o nitrito a nitrato. E esse nitrato que foi produzido vai ser absorvido pelas alfaces, pelos tomates, que você for produzir. Certo? E aqui a gente tem o nosso sistema de filtração, que aqui vocês vão ver pessoalmente aqui o da minha casa, né? A gente vai ter aqui, ó, a caixa d'água, que vai ser como reservatório, e essas 2 outras bombonas aqui é o sistema de filtração, onde a gente vai ter aqui na primeira bombona um sistema mecânico, onde a gente vai ter a separação do que é grosso e do que é fino.
E para o sistema de filtração aqui, o biofiltração, só tem que passar a água pura, com nutriente dissolvido. Mas, mesmo assim, a gente vê que ainda passa algumas partes grossas, né? E aí, o que é que a gente faz? A gente coloca um balde aqui dentro, para quando passar alguma parte grossa, ficar aqui nesse balde e só cair aqui a água com o nutriente dissolvido. Aí, aqui nessa outra imagem, à direita, né, no canto, a gente vê que parece uma espuma, né? Mas isso aqui, pessoal, são biomídias. Nesse caso aqui é o que a gente chama de K1. Aí, caso vocês tenham interesse, é só olhar na internet mídias de crescimento de bactérias K1. E aí vocês vão encontrar. E nesse caso aqui, para que serve elas, né? Aqui também eu tenho biomídias de vidro sinterizado. E aqui são responsáveis para que as bactérias colonizem elas e aumentem a quantidade de bactérias maior possível para que ocorra aquele trabalho que a gente falou anteriormente, né? A conversão da amônia a nitrato. E aí, a gente, quando monta um sistema, a gente precisa, pessoal, manter aquele sistema, aquele biofiltro em equilíbrio. E aí eu preciso prestar atenção em alguns pontos. Naquele meu biofiltro, para que eu tenha uma boa colônia de bactérias saudáveis, eu preciso prestar atenção na área de superfície das biomídias que eu falei. Está aqui, ó, a biomídia K1. Quanto menor esse substratozinho aqui, maior vai ser a sua superfície de contato. E melhor vai ser. Eu preciso prestar atenção no pH da água, na temperatura da água, no oxigênio dissolvido, que vai ser muito importante, e no início do sistema eu preciso tomar cuidado com a luz ultravioleta. Por quê? Se eu deixo o meu filtro aberto, o meu biofiltro, onde a radiação solar penetra lá, as bactérias elas são muito frágeis no início, então a gente não vai ter a colonização das bactérias. Então, por isso, a gente deixa os primeiros dias todo fechado, e aí, se você quiser depois abrir, você pode abrir. Contudo, as bactérias já foram colonizadas. Certo? E aí que a gente tem como é que a gente deve fazer para que o nosso sistema fique em equilíbrio. Porque quando eu trabalho com aquaponia, eu preciso ter na mente assim, o meu sistema tem que ficar equilibrado. São 3 seres que eu estou trabalhando, né, que é o reino fungi, né, das bactérias, eu vou ter os vegetais e eu vou ter os animais, que nesse caso aqui são os peixes. E aqui eu preciso manter esse sistema equilibrado para que nenhum dos 3 braços aí venha a quebrar. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o pessoal colocou muito peixe, e aí você vai ter uma produção excessiva de amônia, só que não vai ter bactéria suficiente e não vai ter fruto suficiente para absorver essa amônia. Aí vai acabar acontecendo que um dos braços quebra. Aí nesse outro ponto aqui, né, eu vou ter um excesso de peixe, eu vou ter também um pouco de bactéria e pouco fruto. Então, a gente também vai ter um desequilíbrio. A gente vai ter uma produção de nitrato muito, muito alta. E aqui eu coloquei no meu sistema pouco peixe, que vai produzir uma determinada quantidade de amônia, que eu vou ter bactéria suficiente para converter, porém, eu vou estar aqui com muito fruto. Ou seja, o meu fruto, a minha hortaliça, ela não vai crescer suficiente. E no final da apresentação, eu vou mostrar a vocês o que é que pode acontecer. Quando você coloca pouco peixe e muita hortaliça, o que é que pode acontecer com a sua hortaliça ou com o seu fruto que você produziu. E aqui, sim, na última imagem, a gente tem uma imagem como é que explica que eu preciso manter o equilíbrio, preciso saber quantos peixes eu vou colocar, quanto de ração eu vou dar, quanto de alface ou hortaliça eu posso produzir, certo? E qual é o meu espaço ideal de biofiltro. E aqui a gente tem um sistema bem equilibrado, ou seja, se a gente fosse colocar em uma balança, estava todo equilibradozinho.
nenhum prato ia pender para um lado nem para o outro. Certo? Então, a gente precisa também estudar um pouquinho sobre a qualidade da água, pessoal. Então, o primeiro ponto, quando a gente estuda a qualidade da água, é saber que tem o oxigênio. Eu preciso de oxigênio, certo? Para que os meus peixes eles possam sobreviver. E aí, como a gente já viu em limnologia, os discentes do curso de aquicultura, o oxigênio vai ser essencial para que os peixes eles venham a desenvolver suas atividades. E o mínimo que a gente precisa ter é 5 miligramas. Então, de 5 a 7 está muito bom a concentração, né, desse oxigênio aí no nosso sistema. E aí o outro parâmetro que a gente precisa ter conhecimento é o pH. Às vezes a gente não sabe o que significa pH. pH significa potencial hidrogeniônico, que vai medir a concentração de hidrogênios e hidroxila. Hidrogênio é esse Hzinho mais aqui, hidroxila é esse aqui. E aí a gente vê que o pH vai variar de 0 a 14, 7 é neutro. Menor do que 7 é ácido, maior do que 7 é alcalino. Certo? Então, a gente precisa ter conhecimento que cada espécie de peixe, pessoal, ou de animal, camarão, ele tem uma faixa ideal para o seu crescimento. Só que quando a gente trabalha, pessoal, com a aquaponia, se lembre que a gente precisa ter um pH ideal para o peixe, para as hortaliças e para as bactérias. Então, é por isso que a gente precisa ter um conhecimento para saber quais os organismos que podem sobreviver e crescerem ao mesmo tempo lá no mesmo sistema. O outro parâmetro é a temperatura. A temperatura ela vai influenciar os processos metabólicos lá num sistema de aquaponia. E aí a gente vai ver que quanto maior a temperatura, menos oxigênio a gente vai ter. E quanto menos temperatura, maior vai ser a concentração de oxigênio lá. Porém, a gente precisa manter essa temperatura numa faixa que seja bom para o peixe, para as bactérias e para as plantas, tá ok? E aí, quando a gente fala sobre nitrogênio, a gente precisa ter em mente que o nitrogênio que a gente coloca lá no nosso sistema, a base da ração, ela vai, pelo processo do ciclo do nitrogênio, ela vai ter as fases de amônia, de nitrito e de nitrato. E aí, quando eu deixo a minha amônia numa concentração muito alta, vai ocorrer alguns problemas. Quais esses problemas que a gente vai ter? A gente vai ter a tilápia, a carpa, ela pode apresentar sintomas de intoxicação, isso mesmo em níveis baixos, que é de 1 miligrama por litro. Agora, quando a gente tem uma exposição muito alta, né, muito prolongada, o sistema nervoso dela, o sistema nervoso central e as brânquias vai ser prejudicado, o que vai ocasionar um desequilíbrio, né, e ela vai começar a ter convulsão e vai ter problema na respiração. Isso numa maior concentração de amônia. Agora, quando a gente tem um valor elevado de nitrito, aí a gente também vai ter uma fase de intoxicação também para os peixes. Aí a gente vai ver, mesmo em níveis baixos, durante um período prolongado, pode resultar em aumento de estresse, doença e posteriormente a morte. Aí o nitrato a gente vê que não tem tantos prejuízos, tá ok? Quanto mais nitrato, melhor, porém, se você tiver uma quantidade de hortaliças muito alta. Porque a gente vai ver quando você não tem essa concentração de hortaliças, frutas ou legumes, para absorver, vai acumulando, e aí os peixes, eles vão sofrer. Então, a gente vai ver que os peixes podem tolerar níveis de até 300 miligramas por litro de nitrato. Agora, quando a gente eleva, a gente vai ter um impacto negativo sobre as plantas. Aí as plantas elas vão crescer num estado vegetativo com excesso de nitrato, e quando você vai comer essa planta que está com excesso de nitrato, pode ser perigoso à saúde humana.
certo? Então, é bom que a gente mantenha os níveis de nitrato de 5 a 150 miligramas por litro. E caso você não consiga manter, você precisa fazer uma troca de água. Certo? O outro ponto é sobre a dureza. A gente tem 2 tipos de dureza que a gente precisa manter dentro do nosso sistema e que essa dureza ela vai oferecer para a gente cálcio e magnésio. E também ferro, que é o que as plantas necessitam para crescer. Ou seja, você precisa manter a sua água um pouco dura para ter esses elementos para que as plantas também possam absorver e também crescer. E aqui a gente tem os parâmetros de cada variável e para cada organismo que a gente está trabalhando. Por exemplo, veja aqui que para a maioria das plantas o pH varia de 5,5 a 7,5. Para o peixe de água quente, varia de 6 a 8,5. E aí você tem que prestar atenção. Se eu deixar o meu pH 8, tá bom para os peixes, não tá? Mas e para as plantas, está? Não. Então é por isso que a gente precisa manter esse pH num valor que seja bom para cá e para cá. Se eu mantenho o pH 7, aí eu vejo que tá bom para os peixes, e tá bom para as plantas, e tá bom também para as bactérias. Tá ok? Então a gente precisa manter esse equilíbrio. E aqui é o parâmetro ideal que a gente tem para o sistema de aquaponia, ou seja, eu preciso manter a minha temperatura entre 18 e 30 graus, meu pH de 6 a 7, minha amônia menor do que 1, meu nitrito menor do que 1, meu nitrato entre 5 e 150 e meu oxigênio dissolvido maior do que 5 miligramas por litro. E aí você vai ter um sistema em equilíbrio. E eu digo a vocês, pessoal, não tem muito trabalho quando você vai estar desenvolvendo essa atividade ao longo dos dias. Se você mantiver esse sistema com essas variáveis aqui, nesses valores aqui. Tá bom, pessoal? Então, a gente, quando vai trabalhar com o sistema de aquaponia, a gente tem basicamente 3 sistemas. A gente tem o cultivo de águas profundas, tem o NFT, técnica cinematográfica de nutriente, é o que eu tenho aqui em casa, e a gente tem o leito de mídia, certo? E aí o que a gente vai tentar montar hoje é esse leito de mídia. Aqui a gente tem umas imagens aí que mostra como é que se trabalha com leito de mídia. A gente já vê aqui que é um sistema um pouquinho mais complexo, né? Assim, ele é um pouquinho grande. Robson, será que eu preciso ter essa área toda aí para trabalhar com isso? Não, pessoal. A gente precisa trabalhar também em um sistema menorzinho, tá bom? Aí aqui a gente vai ter o reservatório de água, a gente vai ter o meio de cultivo inerte, né? Que ao mesmo tempo vai servir como filtro, certo? E aqui, ó, as plantas, né, que eles plantam, né? A gente vai ter aqui até pimenta, ó, que se produz. Aqui é o sistema NFT, é o que eu tenho aqui em casa, onde a gente vai ter um reservatório de água, os filtros separados, e a gente vai ter o meio de cultivo inerte com a utilização de tubos de PVC, que aí você pode colocar de 75, de 100 milímetros. Você pode utilizar ele tanto na horizontal como na vertical. Ok? Aqui é o de cultura profunda. Diferentemente desse aqui, ó, que trabalha com argila expandida ou com brita, esse aqui utiliza... Rapaz, fugiu agora o nome, o isopor. A gente utiliza placas de isopor, como a gente observa aqui, ó, perfuradas, onde a gente vai colocar as mudas. Aí essas mudas vão ficar em contato direto com a água, e aí elas vão absorver todo o nutriente que está aqui nessa água. Aí veja que eles também têm um sistema de filtração à parte. Para quê? Para que esses sólidos não venham para entrar em contato com as raízes das plantas que podem chegar a ficarem doentes e podres. E aqui eu tenho o meu sistema de aquaponia aqui em casa, pessoal. Eu tenho aqui na forma horizontal e na forma vertical. Eu fiz uma mudança e hoje eu tenho somente na forma vertical. Aqui vocês podem observar que eu tenho
alface e nesses outros canos aqui, ó, eu tenho tomate. Produzi muito tomate aí, pessoal. Só que vocês vão observar que eu não tenho nenhuma planta agora, porque eu fiz... eu retirei tudo, né? Que eu também procuro compartilhar com os vizinhos aqui. Certo? Aí aqui vocês podem ver mais algumas imagens do meu sistema. Olha cada alface lindo. Olha os tomatezinhos aqui, ó, produção de alfaces e tomates. Esse tomate até tá verdinho. Certo? Então, aí aqui, como é que eu faço, né? Primeiro, para montar meu sistema, eu preciso fazer um planejamento, preciso fazer uma lista para saber o que é que eu vou precisar. Então, esse aqui, pessoal, é para um sistema NFT. Mas daqui a pouco a gente vai ali para o fundo do quintal e a gente vai mostrar como é que faz. Então, eu vou ter aqui um reservatório de 1.000 litros, onde eu vou produzir de 15 a 30 quilos de peixes. A alimentação vai variar de acordo com a fase do peixe que ele está crescendo, sabendo que na fase adulta, quando ele estiver já com 600 gramas, eu vou dar somente 2% do peso da biomassa do peixe total. Tá ok? E aqui, eu vou estar dando, nesse sistema aqui, quando eles estiverem com 30 quilos, eu vou estar dando 600 gramas de ração por dia. E com esses 600 gramas de ração por dia, eu vou estar produzindo 15 metros quadrados de alface. 15 metros quadrados de alface, o que é isso? É importante a gente saber que cada metro quadrado de alface são 21 pés de alface. E aí eu vou ter um total de 315 pés de alface por mês a partir do 6º mês. Por quê? No primeiro mês não se planta nada, porque as bactérias elas estão se colonizando, elas estão se adaptando ao ambiente. E aí, com o passar do tempo que você vai aumentando a quantidade de ração que você vai estar ofertando peixe, é que você vai aumentando a quantidade de pés, até chegar em 6 meses, onde os peixes vão estar consumindo por dia 600 gramas, e aí você vai estar produzindo 315 pés. Aí você coloca na faixa de 10% de perda. Então, você vai ter uma perda aí de pelo menos uns 30 pés. Então, vamos supor que você vai estar produzindo aí, vamos colocar no mínimo 280 pés. E aí, se você for vender esse pé por R$1, você já vai estar ganhando quanto? R$280. Ah, Rob, se o custo que eu vou ter com energia, com ração, nesse sistema aqui não chega a R$50. Ou seja, num sistema familiar, um sistema básico, onde você não vai ter trabalho quase nenhum, só de fazer uma pequena limpeza periodicamente, você vai estar ganhando R$280 se você for vender a R$1. Caso você for vender a R$2, supermercado aí, tipo extra, vendido a R$2,50, R$3, a depender do tempo, né? E aí você pode ver quanto é que o pessoal pode pagar pelo seu alface. E aqui eu coloquei uma imagem. Se lembra que eu falei que quando a gente coloca pouco peixe e muita planta para absorver aquele nutriente, o que é que pode acontecer com o seu fruto? Se lembra que eu falei que eu plantei muito pé de tomate? Eu não. O pessoal daqui de casa. Parece estar nutrido, né? Ou não? Olha só como é que ficou os tomates. Essa aqui é aquela parte do fundo do tomate, viu? Onde tem que ficar bicudinho, bem brilhoso. Ele tipo, como é que eu posso falar? Ele encruou, né? Como o pessoal fala, ele não se desenvolveu por completo. O tomate estava lindo, lindo, lindo. Só que ele não se desenvolveu. E aí, pessoal, é uma tabelinha onde eu coloquei onde todos os equipamentos que precisa para montar um sistema. Eu vou precisar de pedra porosa, de tubo de ar, madeira, abraçadeira, várias coisas. Quem tiver mais vontade é só entrar em contato comigo, com a professora Isabela Bacalhau, que aí eu posso passar a lista de todos os equipamentos para um sistema NFT. Ou se você quiser colocar um sistema junto com o aquário, que eu sei que tem muitas pessoas que têm aquário em casa. Ah, eu posso cultivar a aquaponia com aquário? Pode sim. E aqui está toda a lista de materiais que a gente precisa ter. Isso aqui não é só para um sistema não, viu? Pessoal, não se assustem com esses nomes todos. Eita, é preciso todos esses
essa quantidade de objetos. Não, pessoal. Viu? E aqui a gente vai mãos à obra. Tá bom, pessoal? Então, eu vou sair daqui, vou lá para o quintal, onde as meninas estão com a professora Isabela Bacalhau, e aí lá a gente vai botar as meninas para fazer o sistema, tá bom? Volto já. Boa tarde. A internet do professor caiu. Aguardei um pouco. Quer que eu vá segurando para você aí? Deixa eu colocar outra câmera. Ah, pronto. Pessoal, beleza? Aí voltei aqui, eu vou só mudar aqui a câmera. Vamos lá. Tem um mico nas meninas, tá tudo com vergonha, olha. Agora é bom vocês... Ah, é a sua? Peraí, eu esqueci até. Peraí. Não. A máscara. Agora é bom vocês excluírem o áudio, viu? Para não dar microfonia. Pessoal, então, eu coloquei aqui umas bandejas que a gente vai utilizar para montar o nosso sistemazinho. A gente vai precisar primeiro de uma parafusadeira ou uma furadeira, né? De preferência uma parafusadeira que tem menos impacto, né? A gente vai precisar de uma serra-copo. Deixa eu montar logo aqui. Aqui, como a gente vai utilizar um cano de 20... Eita. Tá, deixa eu ver se eu... Não, mas isso aqui não vai não, tá. Aí, como a gente vai utilizar um cano de 20 milímetros, eu vou precisar de uma serra-copo de, no mínimo, 25 ou 32 milímetros. Por quê? A gente vai precisar de uma flange. A gente vai precisar de duas flanges. Essa flange aqui é de 20. Por que de 20? Porque o meu cano, o meu PVC vai ser de 20 milímetros. Tá ok? Onde a gente vai encaixar ele aqui. Aqui eu deixei todo o materialzinho. Eu vou precisar de uma bombinha sapo, uma bombinha submersa. Aí, nesse caso, vocês vão ver, vocês precisam saber qual é a quantidade de água que você tem no seu reservatório principal. Por exemplo, se você tem um reservatório de 200 litros, qual é a minha vazão que eu preciso da minha bomba? Eu preciso de uma bomba de pelo menos 100 a 200 litros por hora. Não precisa ser uma bomba muito forte. Por quê?
Se você tem uma bomba muito forte, a sua vazão aqui dentro vai ser muito forte e você vai acabar estragando tudo aqui. Agora, quando você tem uma caixa d'água de 1.000 litros, aí já é bom você ter uma bomba de pelo menos 1.000 litros a 2.000 litros, tá bom? E aqui essa bomba é de só como é um negócio simplesinho, eu vou colocar ela aqui só para a gente entender como é que funciona o processo de recirculação. Tá ok, tá aqui a bomba. Aí nesse sistema aqui a gente não precisa de um compressor de ar. Eu preciso também de um registro. Para quê? Para eu controlar a vazão que vai para o meu sistema onde eu vou colocar as minhas alfaces. Tá bom? Aqui eu preciso também de um pedaço de cano de 50 milímetros, cap de 50, um pedaço de mangueira, de pedreiro, certo? Para a gente fazer um sistemazinho onde a água que vai entrar nessa caixa aqui, ela vai ficar enchendo e esvaziando automaticamente sem eu fazer nada. Ok? Agora vamos lá. Quem vai querer fazer o furo? Vou ver aqui, essa mesmo. Deixa eu montar aqui. Se as meninas errarem, pessoal, não se preocupe não. Eu não tenham... Aqui a gente tá para aprender. Aqui é uma oficina. Oi? Não, vi não. Pode? Tá com microfonia? Não, pode falar aí. Existe alguma alteração no pH da água por conta das plantas? Primeira pergunta, do João Vitor. Se tem alguma alteração do pH por causa das plantas? Sim. Não. Não, né? Até agora a gente não viu nenhuma alteração, não. Ela só faz retirar a parte de nitrogênio, de nitrato. Certo. As plantas para o cultivo deverão ser leguminosas, pelo fato de proporcionarem a proliferação de bactérias nitrificantes. Hortaliças possuem bactérias em suas raízes. Elas conseguem absorver os nitratos? Então, a questão de planta, né? A gente pode produzir um monte de tipo de plantas aí. A gente pode produzir até tomate, pimenta, pimentão. Não tem essa questão de ser leguminosas ou não. O que a gente tem que prestar atenção é se quando a gente compra a ração, quando a gente compra a ração dos peixes, atrás dela vem os nutrientes. E aí se lembra quando eu falei que quando a gente vai trabalhar com a aquaponia, eu preciso ter conhecimento sobre as plantas, os peixes e as bactérias. Eu preciso saber qual é a exigência mínima que as plantas necessitam. Ela precisa de cálcio, de magnésio, de potássio. Quanto é que ela precisa? E aí eu tenho que ver na minha ração, ver se aquela ração oferta a quantidade adequada para as hortaliças ou fruta em si, né? Aí caso não oferte, a gente tem aqui, vamos colocar 5 miligramas de cálcio, mas a planta ela necessita 10. Aí eu posso comprar uma solução nutritiva por fora, preparar e colocar na água. Aí eu estou repondo o nutriente necessário para que as plantas elas possam sobreviver. Aí por que a gente produz alface, né? O alface ele é muito fácil de se produzir e tudo que ele precisa está na ração do peixe. Mais alguma? Tem mais uma aqui, com relação à eutrofização. Uma aquaponia muito grande, né, em grande escala, existe o risco de eutrofização do meio de cultivo?
Eutrofização, quando a gente fala, é o enriquecimento da água, né? Em nutrientes. Existe sim, e é uma das coisas que mais acontece. A gente deixar o nosso meio muito, muito rico. E aí, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer o equilíbrio no início. Saber aquela ração que eu coloco, ela vai suprir quantos metros quadrados de planta. Aí, quando eu coloco pouca planta e muito peixe e muita ração, por mais que o meu sistema de filtração ele seja ideal, esteja equilibrado, eu não vou ter as plantas absorvendo. E aí vai acontecer o quê? A eutrofização do meu sistema. E se você não faz uma limpeza periódica nele, você acaba tendo um acúmulo de matéria orgânica no seu filtro e, consequentemente, também vai ter muita matéria orgânica dentro do seu reservatório. E aí você tem que fazer esse planejamento já desde o início. Saber quanto de ração eu vou dar para quanto de ração de plantas eu vou produzir. Pronto, então agora a gente vamos lá ver se as meninas conseguem fazer. O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai pegar uma bandeja, eu peguei uma bandeja hoje, boa, e aí elas vão ter que fazer, no mínimo, um furo, pessoal. Para quê? Esse um furo? Para eu colocar, deixa eu pegar essa aqui, para eu colocar pelo menos uma flange, por onde vai ficar passando a minha água, né? Elas vão ficar fazendo, elas vão fazer um furo para eu fazer isso aqui, ó. Olha. Para fazer assim. Mas, Robson, você fez outro furo aqui. Por quê? Para ficar uma coisa mais equilibrada, assim, uma coisa mais organizada. Nos outros eventos, eu deixei um cano de PVC subindo aqui. E aí, qualquer coisa, ela virava. E aí, para deixar uma coisa mais organizada, eu resolvi fazer outro furo aqui, por onde a água também ela vai passar. Ela entra por aqui e vai sair por aqui. Aí é por isso que eu peço sempre para o pessoal fazer 2 furos aqui. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui, porque as meninas têm que fazer lá na outra. Vamos lá. Tá aqui. Quem é que vai fazer? Bora lá. Fura? Então aqui, pessoal, a gente precisa saber onde é que a gente vai colocar. Primeiro, o que é que a gente faz? Eu preciso pegar a minha flange e marcar, né? Normalmente ela já vem com uma fila. Ela vem com um pedaço de papel onde você coloca coisa lá e fura. Certo? Então aí você tem que ver assim, eu vou furar aqui, né? Não. Por quê? Porque quando eu for apertar eu não vou conseguir por causa da dobrinha dela aqui. Eu vou furar aqui? Não, aqui eu vou perder espaço. Então eu prefiro furar aqui. Porque a gente está só treinando aí. Pode botar força. Aê! Olha aí. Então, ela já fez um furo e fez no lugar certo, viu? Então já veja aí, ó. Tá vendo? Então, aqui o que é que a gente vai fazer? A gente vai colocar a flange. Deixa eu tirar. Aí aqui, para você não ter problema, você trava aqui. Aqui, ó. Aí aqui você tira rodando. Então, a flange, pessoal, é só isso aqui, ó. Tá ok? Então, elas vão colocar aqui. Pode colocar. E aqui você fecha embaixo. Segura.
Ok. Não pode ser, né? Bora lá. Então, aí vocês olham assim, mas Robson, para que serve esse pedaço de tubo de PVC que tem mais ou menos uns 11 centímetros? Pessoal, esse pedaço de tubo aqui, de 20 milímetros, é o que vai limitar, é o que vai dar o nível da sua água aqui. Até onde a água vai subir. Então, você tem que botar um tubo de PVC aqui menor do que aqui. Porque se eu coloco maior, vocês podem ver que está quase a mesma altura. A minha água vai chegar até aqui. Ok? Então, possivelmente vai transbordar a água por aqui. Eu vou ter perda de material que eu vou colocar aqui. Então, eu preciso colocar, é porque eu não apertei, né? Mas eu preciso colocar ele menor. E aí ele que vai, se a água chegar, se ele tiver aqui, a água vai chegar até aqui. Se ele tiver aqui, a água vai chegar até aqui. Tá bom? E aí, continuando nosso sistema, eu já tenho montado aqui, né? Aqui eu vou fazer o quê? Vou pegar um tubo de 50 milímetros. Eu vou fazer essa porta por onde a água vai ter que entrar. E eu vou ter que dentá-lo aqui, ó. Para quê? Para ele se encaixar direito nessa flange. Certo? Então, vocês vão ter que tentar fazer esses encaixes aqui para se encaixar aqui, ó. Tá vendo? Se encaixou direitinho. Então, quando eu coloco o cap, pessoal, eu faço um furo. Um furo para eu colocar a minha mangueirinha. Para que serve essa mangueirinha? Para sugar o ar quando a água estiver enchendo aqui. Ela vai sugar e ela vai fazer com que a água desça para cá. E aí você vai ter um esvaziamento até aqui da nossa bandeja aqui. E aí quando ele sabe, quando ele vê que não tem mais água para puxar, o que é que vai acontecer? O sistema volta a encher novamente. Tá ok? Então a gente precisa fazer, se vocês prestarem atenção, eu não sei se vai dar para enxergar aqui, ó. Coloca a mangueirinha até a metade do cap. Não dá para ver, mas qualquer coisa eu tiro foto, depois eu mando aí. Certo? E aqui a mangueirinha precisa ficar um pouco em cima da porta. Tá ok? E aí eu vou colocar o meu sisteminha aqui, ó. Tá ok? E outra, aqui tem que ficar o mais vedado possível, pessoal. Aqui em cima. Para que não entre ar. Se entrar ar, a gente não vai ter como puxar água. O sistema ele não vai puxar. Veja que eu coloco, ele se encaixa perfeitamente. Ok? E agora a gente vai pedir para as meninas fazer o outro buraquinho aqui para que a gente bote a outra flange. Quem é que vai furar? Vamos lá, menina. Não tenham vergonha, não. É só apertar. É. Aí coloca... Não se preocupe, não. Pode colocar aqui. Agora só preste atenção aqui. Não. Pode botar pra... Aê. Então, pessoal, para que vai servir esse outro buraco aqui? É para onde a gente vai colocar a entrada de água. Tá ok? Então, a gente vai pegar outra flange. Tá aqui a outra flange. Ok? E aí eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só ver aqui o negócio. Eu vou fechar aqui. Peraí. Pronto, aí eu tenho o meu sistema de saída e o de entrada. O que é que a gente vai fazer? E aqui eu vou pegar um adaptador, um adaptador rosqueável e colocar nessa parte de entrada aqui, ó. Para que eu vou colocar esse adaptador?
para encaixar o cano que vem da bomba. Tá bom, não precisa ser muito forte não. Aí colocou. Agora eu vou fazer o quê? O meu ladrão. Fazer o ladrão do meu sistema. Como eu tenho uma bomba que ela tem potência maior do que eu necessito que entre aqui a água, uma vazão, eu preciso fazer o meu ladrão. A minha bomba já com um sapau onde vai ser certo? E aí colocar um T, né? Vamos colocar aqui em cima, né? Eu coloco um T e coloco o registro, certo? Eu vou colocar o registro. Robson, precisa ser essa altura? Vai depender do seu sistema, pessoal. Pode ser menor, pode ser maior, certo? Mas vamos levar em consideração que isso aqui vai estar dentro da água, tá ok? E aqui, esse meu registro, eu vou controlar a quantidade de água que vai vir para o seu sisteminha aqui, onde vai estar as plantas. Então, se eu quero que vá uma vazão maior, eu aumento a vazão. Se eu quero uma vazão menor, eu vou fechando, tá ok? Eu vou fechando e para cá só vai vir uma quantidade pequena. Mas se... e o restante vai vir para onde? Vai vir de volta para o seu reservatório principal de água, onde vai estar os peixes, certo? E isso aqui é bom que vai oxigenar a sua água. Ou seja, você não vai precisar estar com um compressor de ar só para oxigenar a água. Não, essa vazão aqui de retorno já vai ser o suficiente para você oxigenar a água dos peixes. Ok? Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai... Vamos trazer um pouquinho para cá. Vamos montar aqui. Vem cá. A gente vai encaixar aqui, ó. Pronto, encaixou. E aí, eu vou colocar, né? Vou precisar de 2 joelhos, para quê? Para fazer a curva. E vou precisar mais um pedaço de tubo de PVC. E vou conectar aqui, ó. Então, a minha água vai vir do reservatório. Eu vou controlar aqui a quantidade de água que vai vir para a minha bandeja, certo? E aí eu controlo se a minha vazão é maior ou menor. De preferência que seja pouca, porque esse sistema aqui ele tem que ter pelo menos 15 minutos para encher. E aí você vai ter uma irrigação das suas plantas aqui a cada 15 minutos. Aí você controla também aqui, se você tem uma vazão bem menor, você vai controlar, você vai ter uma irrigação de 30 minutos, de 1 em 1 hora. Ou se você quer em menos, você coloca aqui uma vazão maior. Tá bom, pessoal? E aí, deixa eu ver, a gente precisa ter um pedaço de cano. E aí você pode colocar também joelho para ela retornar, né? Vamos supor que está aqui, ó. Olha. Então, uma parte da água vai subir, a outra parte da água que não consegue subir, ela volta de retorno para o seu sistema, para o seu reservatório. E aí, basicamente, a gente tem o nosso sistema de aquaponia montado. E aí, o que é que vai precisar fazer mais? Dentro dessa caixa aqui, eu posso colocar argila expandida ou eu posso colocar brita. O que você desejar. O mais aconselhável é a argila expandida. Por quê? Por ela ser leve. Ela é bem levezinha e é de fácil trabalho. Agora, quando a gente coloca a brita, isso aqui pesa que só puxa. Vamos colocar aqui, Nando. Que eu já fiz aqui. Ah, segura aqui, segura aqui. Eu já deixei isso aqui pronto para... Vamos...
Ainda ficou alto, não foi? Pronto, aí, mais ou menos, se você fosse fazer um negócio desse em casa, você ia colocar aqui o reservatório, essa caixa, vamos dizer que é uma mini caixa d'água, né? Aí você ia colocar aqui a bombinha nela, a água ia vir, ia cair aqui, ia encher e automaticamente ela ia, quando tivesse cheio, quando chegasse no nível, ela ia secar e ia voltar para os peixes. Tá ok? E aqui embaixo você também controla a direção da água, né? E aí está montado basicamente nosso sistema, é só a gente colocar a área expandida aqui e a gente colocar também as mudinhas de alface. Está aí o nosso sistema, um mini sistema de aquaponia. Aí caso alguém tenha interesse, tenha dúvidas, quer montar um sistema desse em casa, pode ficar à vontade, pode com a Isabela, uma das meninas aqui tão práticas, né? Já estão expert nisso, aí qualquer coisa é só falar com a gente, viu? Pronto, pessoal, qualquer dúvida, mas basicamente já está montado aqui. Só faltou a argila expandida porque eu não tenho aqui no Instituto Federal. E aí, como a gente está nesse negócio de pandemia, deu tempo para a gente ir lá. A água, quando ela sobe para cá para cima, ela não passa separar? Não, o ideal, ela vai, como ela está subindo, né? Ela está mandando para cima. Aí, essa água, ela tem preferência para subir. Aí, quando ela chega aqui, ó, e vê que só pode passar um pouco, ela vem para cá. Aí ela tem que voltar. Aí eu faço isso daqui já para a água voltar mesmo. E aí a parte que está com força para subir, ela consegue subir e vir para cá. Certo? Aí o restante ela vem para cá. Pergunta a Isabela aí se tem alguma dúvida, se o pessoal está tentando... Nenhuma? Pode perguntar. Qual a relevância da produção integrada de peixe no sistema aquapônico? Qual a relação de peixe? A relevância da produção integrada de peixe em sistema aquapônico. Pronto, então qual a relevância de produção de peixes integrada ao sistema, né? Pronto. Então, pessoal, vamos falar em importância, né? Teve até um ex-aluno meu que entrou em contato comigo perguntando se eu tinha trabalhado já ou estudado sobre hidroponia. Hidroponia é você trabalhar com cultivo de hortaliças sem ser com o peixe, mas só com a solução nutritiva. É um sistema, eu vou dizer a você, mais fácil de se trabalhar. Por quê? Porque você só precisa ter conhecimento da parte de planta e de bactéria. Você não precisa estudar o peixe. Porém, você está comprando uma solução nutritiva para estar colocando para adubar as hortaliças. E aí, quando a gente trabalha com um sistema de aquaponia, você vai estar trabalhando com o peixe e com as hortaliças, você vai estar fazendo com que haja uma reutilização de produtos que possivelmente você poderia estar jogando fora. Porque quando a gente trabalha com a aquicultura, que vocês vão ter o privilégio, espero, se for da vontade de Deus, a gente visitar as pisciculturas, as cassiniculturas, vocês vão ver que a gente coloca ração no viveiro, a gente passa lá 4, 5, 6 meses cultivando peixe, e aí você vai ver que a água, quando a gente faz análise, ela é muito rica, que você poderia estar usando aquela água para adubar outras coisas. Por exemplo, eu poderia estar plantando macaxeira, inhame, poderia estar colocando um monte de produção, poderia, utilizando aquela água. Mas o que é que eu faço quando eu vou fazer a despesca? Eu vou jogar fora. Eu jogo fora aquela água rica em nutrientes. E pela legislação, você tem que tratar aquela água, aquele efluente, para você jogar fora. Aí imagine você gastar para diminuir a quantidade de nitrogênio e fósforo daquela água e você jogar fora. Aí você está perdendo dinheiro, né? Você está perdendo uma forma de você ganhar dinheiro. Então, é muito importante quando a gente alia a produção da aquicultura com a produção de hortaliças.
E aí a gente pode trabalhar de forma aberta, de forma fechada. E essa atividade ela tem crescido muito nos últimos tempos, principalmente quando se mora em cidade. Que você não tem espaço, mas você quer comer um alimento nutritivo, sem agrotóxico, e você vai comprar onde? Isso. Então, você produz em casa, um pequeno espaço, e tem crescido muito, principalmente nos países desenvolvidos, onde não tem muita área agrária, né? Consegui responder ou complicou? Esse sistema pode ser acoplado em um aquário de cilindros? Pronto, pode. Se ele pode ser acoplado a um aquário, pode. Agora, pessoal, quando a gente está fazendo essa questão assim de aquário, a gente precisa ter em mente assim, a cada 60 gramas que eu dou, 40 a 60 gramas que eu dou de ração por dia, eu consigo plantar 21 pés de alface. E aí eu preciso saber quantos gramas de ração eu estou ofertando aos meus peixes no aquário, para eu saber direitinho quantos pés de alface eu vou precisar colocar lá. É um sistema até que vai purificar a sua água, né? Você pode ver que em todo sistema de aquário tem um sistema de filtração lá, tem um filtro, tem uma bombinha, tem umas esponjazinhas, e essa esponjazinha fica toda aquela matéria orgânica que você coloca lá, o peixe come, o peixe excreta, e aí você pode estar colocando num sistema desse aqui mesmo. A água passa por aqui, toda a matéria orgânica vai ficar aqui, essa matéria orgânica ela vai ser oxidada pelas bactérias que vão estar aqui, vai crescer as alfaces aqui, e essa água de retorno ela vai voltar boa para os peixes. Então pode ser colocado em um aquário de 10 litros, de 20 litros, de 100, de 200. Agora a gente precisa definir quantas alfaces você vai estar produzindo. Esse sistema serve para plantar suculentas? Suculentos? Aí é o que eu falo. Se a ração tiver todos os nutrientes que a planta precisa para crescer, pode. Senão, você vai ter que adicionar algum nutriente por fora. Então não vai ter pressão quando a água subir, não é isso? Não, por quê? Porque eu vou estar controlando aqui, ó. É por isso que eu coloquei esse registro. E não é que você vai utilizar uma bomba de 1000 litros. Você vai aí procura uma bomba que seja compatível com a quantidade de água que você vai precisar. Tem bombinha aí de 100 litros, de 50 litros, que a vazão é bem baixinha. Mas mesmo assim, se você vê que a vazão está muito alta, o que é que você faz? Você faz um ladrão. O ladrão aqui, com o registro e com o cano voltando a água para o seu reservatório. Mais alguém tem alguma pergunta, gente? Avisa, Isabela. Sou eu, Mirela. Pessoal, qualquer dúvida, podem perguntar, viu? Professor, Era que eu vou fazer um sistema mais menor, né? Mas pode deixar aí, então. Ele não vai cair, não. Pode soltar. tem alguém me ouvindo aí? Não. Só um minuto. Não, ele Robson. fica aí. Ele fica aqui. E aí, o que vai nivelar é isso aqui, ó. A água vai sair daqui ou Vai sair daqui. Não, a água entra por aqui. Quando a água sobe demais... Sobe, aí ela vai encher até aqui. Por exemplo, se eu botar esse cano aqui, aí a água vai subir até aqui. Não, a água vai subir até aqui. Aí, quando eu coloco isso daqui, a água vai subir, aí depois ela vai ter uma pressão, vai puxar, e a água que está todinha vai subir até aqui e vai descer. E aí ela esvazia, isso aqui esvazia, mesmo a água vindo direto aqui, a água não para de entrar. Vai sair até aqui, ó. Aí ainda fica um pouquinho aqui de água. Aí aqui vai descer tudinho. E aí a gente vai ter uma zona sempre úmida, uma zona intermediária e uma zona seca.
certo? E aí, se eu não colocar isso daqui, eu vou ter as 3 zonas? Não vou ter, eu só vou ter a zona úmida, porque a água vai ficar até aqui e vai descer. É. Isso daí vai ser a depender do nível, né? Rapaz, todo tipo de peixe a gente pode cultivar, né? Hoje a gente cultiva, o mais cultivado é tilápia. Por quê? Por ela ter um manejo mais fácil, né? Ela ser resistente, ela ter um desenvolvimento melhor, ela se adapta melhor ao cativeiro. A gente pode também colocar carpa, tambaqui, xira, qualquer peixe que você consiga cultivar no sistema convencional, a gente pode cultivar aqui também. Eu mesmo, se as meninas quiserem mostrar ali, eu tenho o meu sistema de aquaponia, pode mostrar. Então, esse é o meu sistema, pessoal. NFT, técnica de filme de nutriente, onde eu tenho aqui, deixa eu só passar aqui, licença, onde eu vou ter o meu reservatório principal, onde eu tenho os peixes. Eu vou ver se consigo abrir aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui, ó. Vamos ver se os peixes vão subir. Certo? Aqui onde eu vou ter... Olha aqui, pessoal, se vocês conseguirem enxergar. Ó. Eu tenho o meu sistema de oxigenação, onde eu tenho o meu compressorzinho de água ali em cima. De água não, de ar. E aqui, os peixes estão aqui. Eu vou ver se eles conseguem subir. Creio que ele não vai subir, porque eles devem estar sentindo que tem muita gente aqui. Olha um aqui, olha um ali, ó. Eles não vão não subir aqui, né? Eles vão fazer passar vergonha. Mas apareceu um na primeira vez que a gente abriu. Então aqui eu vou ter os meus peixes. Eu preciso ter meu sistema de filtração também. Então a minha água, ela vai... deixa eu só fechar aqui. Os peixes eles vão comer a ração que eu coloquei. E aí essa água com material sólido vai vir para o primeiro filtro. Deixa eu passar aqui. Pode vir aqui. Mostra aqui. Vocês podem observar que tem matéria orgânica. Olha os peixes ali, ó. Pulou. Eu vou ter matéria orgânica aqui, ó. Se você mostrar ali, ó. Mostra aqui. Olha. Aqui, ó. Estão vendo? Ó? Tem matéria orgânica aqui. E aqui é o meu filtro intermediário. Aqui, dá para ver melhor. Que ainda consegue passar matéria sólida. Aqui, ó. Pronto, eu vou pegar aqui, ó. Dá para vocês enxergarem aqui, ó. Tá vendo que tem matéria orgânica, resto de ração, excreta de peixe. Excreta de peixe. E aqui, pessoal, eu vou jogar fora isso daqui. Eu preciso reaproveitar em quê? Eu coloco nas plantas, que aqui é adubo puro. Certo? Então, aí eu tenho o meu filtro intermediário e depois eu tenho o meu filtro biológico. É aqui onde eu tenho as mídias de crescimento. Eu tenho K1, eu tenho as mídias de vidro sinterizado. Vou pegar aqui, ó. As mídias K1 aqui, ó. Observem que ainda tem algum material orgânico, ó. Mas como essas mídias K1, elas precisam ficar em movimento para começar a degradar essa matéria orgânica que a gente já passa para cá. Ok? Então, aqui eu vou ter todo o meu... Aqui, como eu disse a vocês que tudo a gente consegue reaproveitar, como eu tenho um filtro aqui em casa, um filtro de barro, isso daqui é uma pedra porosa. Ou seja, aqui a gente vai ter uma quantidade enorme de bactérias que isso daqui ele consegue absorver também água. Aí ele vai filtrar a minha água. Então eu tenho outras ali, ó. Olha. Eu tenho aqui também, ó. Então veja que eu consigo aproveitar os materiais que eu utilizo normalmente aqui em casa e quando não servem mais para o fim que ela foi feita, eu reutilizo aqui. Então depois que veio para cá, aqui é onde a gente vai ter
a conversão das bactérias, que as bactérias elas vão fazer amônia a nitrato. Depois que ela fez essa conversão, eu tenho uma bomba aqui dentro, que essa bomba vai mandar uma determinada porcentagem para o meu reservatório e vai mandar também uma determinada porcentagem para aguar as minhas hortaliças que eu tenho aqui no meu sistema. Aqui eu posso colocar 280 pés de alfaces, pela quantidade de furo que eu tenho aqui. É por causa daqui, tá caindo água, licença aí. É por causa daqui, ó. Pronto, agora vai diminuir, aqui, ó. Então a gente pode produzir aqui na faixa de 280 pés, onde essa água vai irrigar todas as plantas e depois vai voltar para o meu sistema aqui de filtração, com uma quantidade de nitrato bem menor do que eu tinha antes. Então esse aqui é o nosso sistema NFT, um pouco diferente do que a gente montou ali. Tem muita gente que pratica assim. Eles colocam os peixes ornamentais, e aí a depender da quantidade de ração que você coloca, pessoal, como não é uma quantidade muito alta de ração que você coloca, o pessoal consegue ainda produzir uns 3 pés de alface, que é, para uma família, é o que ela vai consumir praticamente em um mês. Uns 3 pés de alface, 3, 4, 5. Então, a gente tem que ver, vamos sair um pouquinho aqui do sol, a gente tem que ver se Giovana, Robson. Artêmia, e esses alimentos vivos que você está colocando, ele tem os nutrientes. Se tiver, bom. Se não tiver, aí tem que acontecer aquilo que eu falei. Você tem que complementar com o nutriente que a planta está precisando. Tem mais não? Pessoal? Como? João Vitor, você Então, queria pessoal, fazer uma qualquer pergunta? dúvida, pode entrar em contato. E a Isabela está por aí ainda? Eu já fiz, tia, já fiz. Então, Tá se bom. não tem mais alguma pergunta, se não tem mais algum Tô conteúdo sim, a passar, acho que a gente pode finalizar por aqui, né? Robson. Antes de finalizar, a gente vai passar a lista, viu, pessoal? Só um momentozinho. E aí, lembrando que amanhã a gente continua, viu? A gente continua com o nosso evento. A gente vai ter mais um mini curso com o professor Jadson. E vai ser, espero eu que seja melhor do que foi hoje. E que vocês aproveitem muito, e da mesma forma que vocês me perguntaram, vocês perguntem a eles, e qualquer coisa, se vocês quiserem visitar, a gente pode ir até o Campo São Cristóvão, onde lá eu tenho um sistema bem maior do que esse aqui. Lá eu tenho 6 caixas d'água, que aí vocês podem visitar, vocês podem tirar as perguntas, se vocês quiserem montar, se vocês quiserem montar para alguém, podem entrar em contato conosco. Tá bom, pessoal? Passaram já a lista aí? Então, esperar só eles entrarem aí nesse link. Então, a gente fica por aqui até amanhã, se Deus quiser, pessoal. Tchau. Isabela? Oi, Mirela. Então, fale aí com o pessoal, você quer falar? Eita, fica sem câmera. Vira a minha câmera, não sei girar essa câmera. Pronto, estou de volta. Eu tinha umas palavras para Robson, mas eu não recordo agora o que as meninas perguntaram, porque não estava conseguindo sair o áudio das meninas. Aí, eu não, pelo menos para quem está assistindo aqui de longe, né? Não conseguia escutar quando elas faziam as perguntas. Era isso que eu ia avisar ele, para que quando elas fossem fazer as perguntas, ligassem o áudio, né? Mas se está de acordo aí, se as pessoas já finalizaram, ele já finalizou o curso, não temos muito o que fazer mais. Alguém mais tem dúvidas para passar para o professor?
Esse curso foi bem interessante, né, Baca? Eu tenho até camiseta. Porque Tem anos que eu uso essa camiseta. é só uma pequena amostra, assim, do que a gente tem para ver durante todo o nosso curso, né? Lembrando que esse mini curso de Robson é uma pequena amostra e que vocês vão poder tirar muito mais dúvidas, né? Pelo menos os alunos, eu não sei se tem aqui outras pessoas que não sejam alunos do IF, mas que também, de repente, podem, se tiver, né, outras pessoas de fora também podem visitar lá os laboratórios e conhecer a aquaponia, que no futuro o Robson com certeza vai realizar, né, lá no IF. E vocês vão poder estagiar, vão poder montar com ele, vão poder tirar todas as dúvidas, né? Porque as meninas tiveram esse privilégio de estar lá presente, né, com ele, mesmo nessa situação de pandemia que é bem difícil, mas com certeza daqui a pouquinho todos vocês vão ter a oportunidade de também vivenciar isso, né? Que é bem importante para vocês, não só na área de piscicultura, mas de cassicultura, na área de Isabela de malacocultura, na minha área de peixes ornamentais. Então, isso é só uma pequena amostra do que o curso tem para oferecer para vocês, para que vocês possam melhorar cada vez mais o aprendizado de vocês, né? Então, eu acho que foi muito importante, Robson, ter feito esse mini curso, ter passado para vocês um pouquinho, né, sobre a aquaponia, para que vocês sintam o gostinho também, né, de ir voltando aos poucos, o que realmente a gente já deveria estar fazendo há muito tempo, né? Infelizmente, nós ficamos nessa situação de pandemia, mas, se Deus quiser, isso vai sair e a gente vai poder vivenciar tudo isso. Alguém tem alguma consideração para falar? Alguém quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Então, a gente só tem a agradecer ao professor Robson por essa dedicação dele, né? A gente fica muito grato. Eu não sei se ele está, eu acho que ele saiu aqui da nossa sala, mas fica gravado aí a nossa consideração e o nosso agradecimento, né? E é isso, gente. A gente finaliza aqui e eu acho que amanhã o outro minicurso vai ser muito bom também, viu? Com o professor Jadson, né? Eu conheço ele, ele é uma pessoa maravilhosa, a Isabela conhece, e eu acho que vale a pena vocês darem continuidade aí no minicurso. Ok? Paca, quer falar mais alguma coisa? Acho que não. Então, pronto, vamos finalizar e até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã. Tchau para todos. Todo mundo assinou a presença aí, né? Quem não assinou, assina e pode ir saindo da sala, tá? Tchau, tchau. Tchau, Mintos. Tchau, Camila.
Opa, Juliano, boa tarde.